Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a ter uma vida mais equilibrada. E estamos aqui na série Missão Mulher. Meu Deus, que missão é essa sermos mulheres, hein? E sermos mulheres equilibradas, que a vida anda. Hoje eu quero falar muito sobre equilíbrio. Será que é possível termos uma vida equilibrada? Será que você consegue? Será que nós conseguimos ter uma vida equilibrada? Como que é isso para você? O que é realmente ter uma vida equilibrada? Não é? Porque às vezes uma vida equilibrada para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. O que é uma vida equilibrada para você? Pensa sobre isso. O que é? Para mim, tá? Eu vou te falar, porque nós vamos falar sobre esse equilíbrio, por realmente termos uma vida equilibrada. O que é um equilíbrio? É você conseguir em todas as áreas da sua vida estar presente, ter um papel, desempenhar aquilo de uma forma positiva, de uma forma que te traga uma tranquilidade, uma paz. É fácil, é simples? Não é, já te falo que não é tão simples e não é tão fácil, mas é possível. Algumas coisas não são simples, mas são possíveis, e é nisso que você tem que se apegar, porque se é possível, eu também, com esforço, com trabalho intencional, também consegue. Porque o que a gente precisa, gente, é sermos intencionais no que a gente for fazer. Sheila, o que é ser intencional? Eu realmente fazer aquilo para ter um resultado com aquilo. Eu fazer isso com a intenção de ajudar alguém, com a intenção de melhorar isso para mim, com a intenção de... Porque muitas vezes a gente vai fazendo e vai se enfiando nos compromissos e não tem essa intencionalidade. Poxa, eu vou fazer exercícios intencionais. Então, se eu quero ficar com o braço forte, eu tenho que fazer exercícios intencionais para o meu braço ficar forte. Então, o que você tem que ver? Realmente, qual é o equilíbrio? Qual é a parte da minha vida que está desequilibrada? Qual é o eixo aí que não tá dando equilíbrio na minha vida? E aí só quem vai saber isso é você, analisando a sua vida e sendo intencional para realmente conseguir ter esse equilíbrio na sua vida. Então, Sheila, mas como que eu faço isso? Como que é? Isso é possível? Calma, calma, que eu vou te explicar como fazer isso, se realmente isso é possível, porque nem sempre a gente consegue. Eu falo que uma área puxa a outra para o equilíbrio ou para o desequilíbrio. Então, pensa assim, nós temos várias áreas na nossa vida. A área familiar, profissional, espiritual, a área da saúde, a área emocional, com os nossos amigos, a nossa área intelectual, a nossa área do servir ao próximo. Então, nós temos várias áreas na nossa vida. E uma área em desequilíbrio pode desequilibrar todas. Então, pensa que você não está com a saúde boa. Então, você não tem uma saúde boa. Isso compromete muitas áreas da sua vida, concorda? Você sem uma saúde boa, você vai se comprometer no seu trabalho, o seu trabalho vai ficar aquém, muitas vezes você não vai conseguir nem ir trabalhar. O seu pilar filhos, família, vai ficar desestruturado. Quantas vezes você não vê famílias com alguém com problema de saúde sérios, o quanto desestrutura essa família, não é verdade? O quanto essa família fica desequilibrada, porque todo mundo tem que dar atenção para aquela pessoa, famílias têm que se dobrar para atender essa demanda de saúde dessa família. Então, nem sempre a gente vai conseguir esse equilíbrio, porque algumas coisas não vão estar no nosso controle. E é isso que você precisa entender. Que fase você está? Se você está numa fase de alguém na sua casa doente, muito doente, com certeza você vai estar desequilibrada nos outros pilares, porque a saúde ela tem esse poder de desequilibrar os outros pilares na nossa vida.
Às vezes, se você perdeu um emprego, está passando por dificuldades financeiras, isso causa um desequilíbrio na sua vida, porque coisas que você faria antes no pilar com seus amigos, as viagens que talvez você faria, os passeios, as saídas, você não faz mais. Por quê? Porque você está com o seu pilar financeiro prejudicado. Então, o que você tem que entender? Que algumas vezes isso vai desequilibrar na sua vida. Eu já desequilibrei esse pilares várias vezes na minha vida. Várias vezes eu fiquei com ele desequilibrado, porque eu tive problemas de saúde, desequilibrou porque eu não estava atenta a isso, e quando eu vi, desequilibrou, eu fiquei só focada no trabalho, desequilibrou o meu pilar da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, ou eu fiquei só focada nos filhos, porque eu tinha filhos pequenos, só focada nos filhos, isso desequilibrou o meu pilar conjugal. Então, existem fases que isso vai desequilibrar. E aí você tem que ficar atenta para sair dessa fase e equilibrar novamente. Ok? Então, eu vou te dar um exemplo. Então, quando a mãe acaba de ter filho, concorda que ela fica muito focada no bebê? Por quê? Porque ela tem que amamentar, é só ela que amamenta, aquele bebezinho chora e muitas outras coisas. Se ela saía todo final de semana com os amigos, com um bebezinho recém-nascido em casa, ela vai fazer isso? Não. Se ela tinha uma vida sexual muito ativa com o marido, ela vai conseguir fazer isso agora nessa fase? Não. Então, o que você vai precisar entender? Que temos fases, ok? Então, nós temos fases na nossa vida que, às vezes, um pilar, uma situação demanda mais, tá? Mas o que a gente não pode porque às vezes a mulher entra na fase de mãe, e aí ela tem filho, ela foca tudo naquilo e ela continua por anos. E aí ela esquece do marido, ela esquece de cuidar de si, esquece de olhar para si, porque ela só olha para o outro. E aí isso sim causa o desequilíbrio na sua vida. Então isso causou na minha vida. O que aconteceu? Quando eu virei mãe, eu comecei a olhar só para os meus filhos. E aí eu não olhava mais para as minhas necessidades, para aquilo que eu gostava, para aquilo que fazia bem para mim. Era tudo para o outro. Ou era para os meus filhos, ou era para o meu marido, ou era para a minha família, mas nada para mim. Eu saí desse rol aí, desse meu equilíbrio, eu me tirei fora dele. E aí aconteceu muitos desequilíbrios na minha vida. Por quê? Porque quando você fica olhando só para o outro e fazendo para o outro e não olha para si, você também desequilibra a sua vida. Porque vai chegar uma hora que você nem sabe nem quem você é, que foi o que aconteceu comigo. Você nem sabe nem do que você gosta. Você vai no shopping, você não consegue nem escolher uma comida para você. Porque você sempre vai aonde todos querem comer, aonde todo mundo quer, e você acaba nem tendo opinião mais. Sabe, assim, eu passei por uma fase de nem ter mais opinião, de tão desequilibrado que ficou essa minha roda da vida, esses meus pilares, porque eu não olhava para mim. Então, o que você vai ter que perceber em você? Aonde está? Que fase eu estou? E descobrir que a vida são feitas de fases. E você precisa passar por essa fase. Se você está numa fase que o trabalho está te exigindo muito, você não está tendo tempo para os outros negócios, encare isso como uma fase, coloque uma data e saia dessa fase. Porque senão você entra em desequilíbrio. E aí daqui a pouco se passam 10 anos, você só focou no seu trabalho, só ficou lá, ó, trabalha muito e perdeu o desenvolvimento dos seus filhos, o seu marido não é mais o mesmo, porque você não dá mais atenção que ele precisa, que ele merece, você não viu o desenvolver dos seus filhos estão adolescentes, estão rebeldes, e aí foi toda uma consequência desse seu desequilíbrio, que você ficou muito focada no trabalho. Por isso que você precisa ter esse equilíbrio na sua vida, entender as fases e equilibrar depois que passa uma fase.
Então, passou a fase de bebê pequenininho, que realmente exige muito da mãe, poxa, agora eu já consigo olhar para mim, olhar para o meu marido, vamos lá, tem as outras pessoas, já consigo sair com os meus amigos. Se eu sair do trabalho pelos meus filhos, qual é a fase que eu vou voltar para ter esse equilíbrio realmente? Porque a profissão faz parte da nossa vida. Hoje em dia, a mulher ter no pilar profissional, isso é importante sim. Então, poxa, eu vou tirar um tempo para ficar com os meus filhos e ajudar no crescimento deles, ok. Mas e depois, quando eu voltar, como vai ser? Entender essas fases e viver o equilíbrio nessas fases, tá? Porque dá sim, quando você tem consciência, ter o equilíbrio até nessas fases. Então, eu tenho um filho pequeno e tá me demandando muito. Poxa, de vez eu sair com os meus amigos, eu chamo eles para vir em casa e tô com saudades, não consigo sair. Poxa, chama eles para ir na sua casa. Então, dá sim para ter um equilíbrio razoável até em fases difíceis, né? Às vezes você com gente em casa doente e você se desgasta tanto pela pessoa que chega uma hora você não olha mais para si, porque é tudo para o outro, é tudo para o pai, ou para a mãe, ou para algum ente querido, né? Às vezes um filho que está muito doente, então você vai... Então tira uma hora e olhe para si, porque você também precisa estar bem para conseguir cuidar do outro, não é? Como é quando você entra num avião e que a aeromoça fala lá, se o avião cair, se despressurizar, tal, vai descer a máscara, o que você tem que fazer? Colocar a máscara primeiro em você e depois você coloca no outro. Por quê? Porque você precisa estar bem, calma, respirando para poder ajudar o outro. Porque você imagina, cai as duas máscaras, você vai querer ajudar todo mundo, daqui a pouco você tá sem ar, e aí você sem ar, você consegue ajudar o outro? Se você não está bem, se você se desequilibrou e deixou as suas energias todo mundo sugar e nananana, daqui a pouco você que queria tanto ajudar o outro não consegue. Por quê? Porque você se doou tanto que não olhou para si. Você olhou tanto para a saúde do outro que não olhou para a sua. E daqui a pouco quem está doente é você. Você cuidou tanto do outro e não cuidou de si. Então o que você precisa? Ter esse equilíbrio de cuidar do outro, mas cuidar de si também, tá? Então, Sheila, mas como que eu faço para fazer isso? Socorro, impossível. É possível realmente ter essa vida equilibrada? É possível sim. O que você precisa entender? Quais são esses pilares? Então, aqui eu vou te falar, se você quiser, anota aí, ó, o pilar emocional, das suas emoções, você precisa cuidar das suas emoções. O pilar conjugal, você e seu parceiro. O pilar dos filhos, é um pilar que você precisa cuidar. Da sua saúde, você precisa cuidar. Dos seus amigos, você precisa cuidar. Dos seus parentes, né? Parentes aqui que eu digo é muito pai, mãe, sogro, sogra. Esse pilar mais forte, às vezes um irmão, né? Você precisa ter esse pilar equilibrado. O financeiro é um pilar que você precisa ter equilibrado. Profissional, tá? O espiritual, você precisa ter esse pilar espiritual. Esse pilar te ajuda muito nos outros pilares a manter o equilíbrio dele. O de servir ao próximo, então esse pilar também é importantíssimo. Você conseguir servir o próximo, tá? Fazer pelo outro, né? Sem esperar nada em troca. Isso também é muito, muito bom. E o seu pilar intelectual. O que você está fazendo para o seu crescimento intelectual? Anotou aí? Então, assim, todos esses pilares são muito importantes. E aí, a minha dica para vocês é realmente veja todos esses pilares da sua vida e qual está em desequilíbrio. Porque tudo que você foca energia, expande. Então, tudo que se você focar energia em algum pilar, ele vai subir e vai ser bom. Se eu foco no meu profissional e trabalho, o que vai acontecer? Esse pilar vai ficar bom, né? Só que eu não posso ter só o trabalho bom e os outros pilares ruins. Isso não é uma vida equilibrada.
Agora, é possível você ter um bom trabalho, uma boa família, bons filhos, ter um bom relacionamento com pai e mãe, com um amigo, ter saúde, não sei o quê? É possível. Dá trabalho, mas é possível. Sheila, como que eu faço então? Coloque uma agenda. Uma agenda funciona muitíssimo, muitíssimo bem. Eu gosto muito de agenda. Por quê? Coloque na sua agenda o que você precisa fazer para equilibrar esses seus pilares. Poxa, eu quero ver os meus pais uma vez por semana, uma vez por mês, não sei. Ah, eles moram longe, mas eu quero vê-los pelo menos uma vez por ano e vou falar com eles no telefone toda semana. Isso é uma coisa que você programa na sua agenda. Poxa, todo sábado ou todo domingo, se minha mãe mora longe, meus pais, eu vou ligar para eles, vou falar com eles, né? Se você tem a proximidade com eles, poxa, vou até a casa deles de quanto tempo, uma vez por mês, cada 15 dias. Meus amigos, se eu não cultivar, eu vou perdê-los, concorda? Então, de quando em quanto tempo eu vou sair? Quem vão ser os meus amigos? Né? O que eu vou fazer aí no meu pilar filhos? O que eles precisam de mim? Poxa, eu vou sair com meu filho uma vez por semana para comer um lanche com ele, de conversar só eu e ele. Os filhos precisam de tempo com o pai e com a mãe, não só no grupo da família, sozinho, né? Então sair sozinho, você com o filho, ir tomar um café, ir no parque, não sei, alguma atividade que esteja aí na faixa etária dos seus filhos. Então isso é muito importante. Só que para isso você precisa ter disciplina e colocar isso numa agenda. Muito legal. Então aí você faz a sua agenda, tipo, poxa, na segunda, o que eu vou fazer? Poxa, na segunda eu vou ligar para uma amiga minha. Na segunda é o dia que eu tiro para sair com meu filho e ir para algum lugar com ele depois do meu trabalho. Né? Segunda é o dia que eu, no meu trabalho, eu dou um jeito e almoço com uma amiga minha. Na terça-feira, no horário do meu almoço, eu vou ligar para minha mãe, para minha sogra, para não sei o que, vou conversar, vou fazer. Então, assim, ter uma agenda onde todos os pilares da sua vida sejam feitos intencionalmente. Então, exercício físico, saúde. Poxa, qual dia eu vou fazer isso? Quando? 3 vezes por semana? 2 vezes por semana? Que dia que vai ser? Que horário? Vou me programar, vou fazer caminhada. Vou fazer caminhada com meu marido, vou andar de bicicleta, não sei. Mas é importante fazer exercício físico, concorda? Se você quer ter saúde, lá na frente você precisa fazer hoje. Então, como que eu vou fazer? Então, programa tudo isso numa agenda. Isso é maravilhoso, gente. Eu falo que ter agenda, você realmente colocar lá, não só todas as tarefas, porque muitas vezes a gente tem uma agenda de tarefas, tá? Então, tudo que eu preciso fazer, eu preciso ir no mercado, eu preciso ir na escola do meu filho, eu preciso ir na reunião tal, preciso... Ok, isso é uma agenda de tarefas, mas tem as agendas intencionais dos seus pilares. Então, quando que eu vou ver e vou ficar de olho na minha vida financeira? É uma vez por semana eu vou checar as contas, como tá, vou ir no banco, né? Vou acessar minhas contas no banco, ver se caiu tudo, se os cheques, como tá, se estão as contas, banana. Então, por quê? Porque se você não vê, se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Cuide da sua agenda. Tem um livro muito legal, sabe que eu gosto sempre de indicar livro, né? Se chama A Tríade do Tempo. Ele pega bem essas agendas em todos os pilares, é muito bom. Então fica a dica aí de um livro, se você quer se equilibrar nos pilares. A Tríade do Tempo é um material profundo para conseguir realmente se equilibrar. E aí, gente, como eu falei, depende da fase. Eu tenho uma mentorada, a Aline, tem até vídeos por aí, você vai achar depoimentos dela. Ela viu numa fase da vida dela que ela precisava equilibrar a casa dela. Ela precisava realmente sair do trabalho, a casa dela estava uma bagunça. Ela precisava, nesta fase, sair, equilibrar o lar dela, a casa dela. Ela tinha filho pequeno, ele estava dando trabalho, enfim. O que ela fez? Ela saiu do trabalho, equilibrou a casa dela, fez tudo
E aí depois, agora eu vou tratar dos meus outros pilares. Às vezes você tem que abrir mão de um, que o outro está tão desequilibrado que você vai precisar abrir mão para depois equilibrar e para depois voltar e fazer outra coisa, sei lá, no seu trabalho. Eu falo que tudo é possível, dá pra gente se reinventar e fazer tantas outras coisas, não é verdade? Então, perceba a fase de vida que você está. Que fase que você está? O que ela está te demandando? Mas olhando todo esse holograma que eu passei para você. Então anota, vê que nota que você dá, como que é, para realmente você ter essa vida equilibrada, porque dá sim, gente, mas precisamos ser intencionais, precisamos ter disciplina, porque senão, gente, o tempo passa assim, ó. E se você pega um celular na mão, sabe o que eu vejo? Muitos estudos têm falado quantas horas a gente fica em internet. Nós estamos ficando muitas horas na internet, muitas horas na internet. E aí, Sheila, mas eu trabalho com internet, trabalho com WhatsApp, ok. Mas o quanto você fica de tempo na rede social? O quanto você tá lá, ó, com o dedinho, só vendo Instagram, Facebook e vendo coisas que não vão te levar nada a lugar nenhum. E aí, é aí que você perde muito tempo, muito tempo. Estudos que as pessoas estão ficando muito tempo nas redes sociais. E isso tem acabado com famílias. Porque às vezes você chega em casa, o tempo que é para você equilibrar o seu lar, estar com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, você está com o celular na mão, vendo a vida de outros, que não vai te levar nada a lugar nenhum, e perdendo a vida na sua própria casa. Por quê? Porque você está com o celular na mão, vendo outras coisas, esquecendo de ver a sua própria vida. Ou postando lá coisas de uma vida muito perfeita que não é a realidade. Nós estamos gastando muito tempo em internet e rede social. E o que isso tem feito na sua vida? Perceba. Porque às vezes você está gastando um tempo precioso que você podia estar com seus filhos, com seu marido, com seus pais, produzindo mais no trabalho, mas você está na rede social. Quanto tempo você perde no seu trabalho ali, ó, mexendo na rede social? Então, uma coisa que você precisa vigiar muito, porque a gente tem um aparelho na nossa mão. Eu falo que o celular é uma bênção, mas pode ser uma maldição. A gente tem um mundo nas nossas mãos, não é? E às vezes quando a gente começa a pesquisar algo na internet, gente, quando você vê, você já está procurando, aí você entra numa página, aí você entra num ícone, aí você entra, quando você vai ver, você ficou horas na internet. E aí você não fez uma oração, não fez um devocional aí com Deus, não teve um momento de meditação, não teve um momento para se conectar com Deus. Por quê? Porque ficou no celular, acorda e já pega no celular e já vem aquele monte de informação e já vem aquele tudo, nem olha para as crianças, nem já sai respondendo WhatsApp. Gente, não dá. Para vocês terem uma ideia, vou dar o meu exemplo. Eu não deixo o celular no meu quarto. O celular não entra no meu quarto raríssimas vezes, mas o carregador de celular meu tá fora do meu quarto. Então eu não carrego o celular no meu quarto, ele não entra no meu quarto de noite nem de manhã. De manhã eu faço um monte de coisa para depois pegar o celular. Eu tenho a minha vida com Deus primeiro, tenho o meu tempo de cuidar da minha vida espiritual primeiro, né, de fazer as minhas leituras, de fazer o meu exercício físico, enfim, para depois pegar o celular, ver rede social e WhatsApp, etc. Porque senão, gente, se você acorda e já cata esse celular, menino, o negócio vai longe, porque é um WhatsApp em cima do outro, é um grupo em cima do outro, e você quer responder, e você quer ver o videozinho que o outro te passou, a notícia que tá passando, e assim, ó, o tempo passa. E quando você vai ver, a sua vida está desequilibrada. Aí eu faço uma analogia, a nossa vida é igual, sabe aqueles caras que ficam equilibrando pratos? Então a nossa vida é um negócio, você tem que não deixar os pratinhos cair,
né? Você tem que ir lá, dar o girar o negócio, o pratinho gira, ok, depois você vai no outro, gira, para não deixar cair, porque se você deixar cair um, não tem mais como consertar, muitas vezes. Se você perdeu tempo precioso com seus filhos numa fase que ele precisava muito de você, depois não vai ter mais como recuperar esse tempo. Se você muitas vezes não cuidou da sua saúde quando precisava ter cuidado, depois lá quando você ficar velhinha e colher os frutos disso, não vai ter mais como voltar o tempo atrás. Então, alguns pratinhos que caem nesse negócio de você ficar ali, ó, com todos os pratinhos, alguns pratinhos que caem, não tem mais como reconstruí-los. Então, cuidado. Veja todas as áreas da sua vida, porque eu mesma já me senti assim muito mal por estar bem desequilibrada na minha vida, né? Por estar assim com áreas da minha vida muito desequilibrada. E eu já precisei parar. Eu já precisei sair do meu trabalho. Eu estava tão desequilibrada que eu precisei sair do meu trabalho realmente para me reencontrar comigo mesma, porque eu não tinha esse pilar Sheila, esse pilar emoções, esse pilar de cuidar de mim, eu tinha deletado na minha vida. E chegou uma hora, a conta veio. E eu precisei me afastar e cuidar de mim, para depois equilibrar o restante dos meus pilares. Então, cuidado. Equilibre a sua vida, para que os pratinhos, quando caiam, você consiga pegá-las sem quebrar, porque se alguns quebrarem, dependendo da forma, não volta mais. Legal? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Coloque aqui dúvidas. Sheila, não consigo, não sei. Nós estamos fazendo essa série onde eu vou estar falando muito das nossas vidas, do nosso dia a dia. Então deixa aqui seus comentários, sua dúvida, que eu faço questão de responder para você. Grande beijo. Obrigada.